Om Namastê, eu espero que você esteja bem. Você está numa aula de Yoga online, um curso Rishi Yoga Classes. Toda aula inicia e encerra com uma prece. Então, nós vamos começar a nossa aula. Om Sahana Vavatu Sahanao Bhunektu Sarra Viryam Karavavahai Tejasvinavadhidamastuma Vitvashavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Muito bem, nós estamos no verso 16, onde Patanjali, numa forma livre, nos diz assim, vou ler para você. O ápice disso, ou em relação ao verso anterior, desapego, é o desapego aos gunas por meio do discernimento da verdadeira natureza do Purusha. O ápice do desapego, que o desapego nós começamos a estudar no verso anterior, que é um domínio sobre os desejos daquilo que é visto ou ouvido pelas Escrituras. Ouvido pelas Escrituras, por exemplo, o céu, os benefícios do céu. Então, até mesmo esse desejo eu abro mão. E daquilo que é visto. Cada um tem um desejo diferente. Como que esse desejo ocorre? Principalmente pela visão. Ou como diria minha mãe, o olho maior que a barriga. Então aquilo que é visto, dependendo da mente da pessoa, pode gerar um desejo ali. Ela abre mão, ela tem um domínio sobre aquele desejo. É comida? Ok, mas ela vai comer o suficiente, não exageradamente. Quem é dono de buffet sabe o quão importante é esse conceito. Porque muita gente acha que porque é livre, um peso, não é? É assim, um valor único, não por peso ela iria pagar pelo que come. Mas vamos supor, quando o buffet é um valor único e a pessoa come o quanto quiser, muita gente desperdiça. Aqui na Inglaterra tem. E aí você olha, é uma pena realmente, porque as pessoas que não têm educação alguma, familiar, elas vão colocando montanhas em pratos e levam para as mesas. Aí elas pegam um item, dois daquele prato imenso que ela juntou e põe de lado. Aí vai e pega outro tipo de prato e junta mais coisa, mais comida diferente e leva para a mesa. Aí quando a garçonete ou o garçom passa e pergunta, você está comendo? Ah, não pode levar isso, pode jogar fora. E nem tocou naquela comida. É um comportamento assim, é uma gula que a pessoa tem. Mesmo que ela ainda não consiga absorver tudo aquilo que ela pegou, mas ela pega. Político é a mesma coisa. Mal político, principalmente. Que arrecada milhões de forma que não é duvidosa, não vamos entrar no mérito, sendo que ele mesmo não vai mais usufruir daquilo. Não vai. Porque uma vida é insuficiente para usufruir os bilhões que ele desviou. Exemplo bobo, mas muito real e que faz com que o estudante consiga fixar essa lição para si mesmo. Então, vamos lá. Nesse verso atual, Patanjali fala dos gunas, que nós já explicamos nas duas aulas anteriores, que são as características da natureza, tudo na natureza. Sattva, que é o sutil, ou o conhecimento. Rajas, que é o movimento. E tamas, a ignorância profunda, a inércia.
Isso nós temos em todas as escalas na natureza. Tudo. E na mente também. No comportamento também. Nós temos esses gunas. Um comportamento sattva ou sáttvico é o de uma pessoa, muitos podem dizer santa, ou seja, que não faz mal a ninguém. Não faz mal nem numa formiga, quanto mais a um outro ser humano. Então é uma pessoa sáttvica. Comportamento sáttvico. Uma pessoa agitada, neurótica, nós chamamos de rajas. E uma pessoa lerda, preguiçosa, ou como diriam, né, dorminhoca, é o tamásico. Só que agora nós estamos na segunda parte do verso, tá bom? Se você quiser saber mais sobre esse verso, você veja as duas aulas anteriores. Para quem caiu de paraquedas, quem está acompanhando, eu não vou entrar no mérito disso agora porque é chovendo molhado, senão a gente não sai do lugar. Nessa segunda etapa do verso, Patanjali fala da discriminação, Viveka. Discriminação do quê? Da real natureza do Purusha. Quem é o Purusha aqui? O que significa a palavra Purusha aqui? Significa o ser. Mas que ser é esse? O ser único. Que ser único é esse? Ele é denominado pela palavra eu, primeira pessoa do singular. Muita gente fala o eu maior, o eu menor, querendo dizer o eu maior é esse ser e o eu menor é o ego. Só que nós não entramos aqui nesse mérito porque não existe eu menor algum. Na visão do yoga só existe uma coisa, eu, que significa consciência, que acontece de ser quem? Você, eu. Não a personalidade, mas a nossa natureza como pessoa. Porque a personalidade ela não existe, realmente falando. Como assim não existe se eu estou aqui agora? Ela é parcialmente real. Ela existe enquanto está acordada. Sono profundo, desaparece a personalidade, não existe nem eu nem meu. Então o que Patanjali está nos dizendo nesse verso? Ele está dizendo que esse ser, o Purusha, ou Atma, ou Brahman, traduzindo para o português, consciência, é a verdadeira natureza da pessoa e não a personalidade. Que enquanto ela não fizer essa discriminação, ela vai continuar sendo escrava dos gunas, dessas características da natureza. Por quê? Porque esse ser, ele é sem gunas. Ele não precisa dos gunas. É o oposto, os gunas se manifestam nele. Essas qualidades da natureza nós não podemos endereçar a esse ser, porque ele está além, ele transcende. Ele não precisa desse tipo de classificação. É o oposto, a classificação acontece na presença desse ser. Ele antecede a mente. Esse ser
consciência antecede a manifestação da mente. Ele já é presente antes da mente chegar. E se a mente sair de jogada, ele continua presente. É o mesmo que você está num quarto, aí coloca um espelho. Aí no espelho você vê uma imagem. Ok? Vamos dizer que esse espelho é a mente. Essa imagem vai refletir quem? Vai refletir o ser. Mas esse reflexo não é a realidade do ser. Esse reflexo vem do espelho. O ser, apesar de ser refletido, ele é diferente. A mesma coisa a mente. A mente, ela tem um nome em sânscrito chamada Chitta, mente, abhasa, refletida. Então você não é um reflexo. A sua real natureza não é a sua mente. A sua real natureza é a consciência, onde a mente se manifesta. É isso que Patanjali diz nesse verso. Então, enquanto eu não estiver fazendo viveka, discriminação daquilo que é, daquilo que não é, eu vou continuar escravo do que? Dos gunas, das características da natureza, que incluem a mente também. Nós demos alguns exemplos na aula passada, e nessa também. Se eu quero obter o desapego, eu preciso seguir alguns passos, que é o que o verso anterior diz, que é um domínio sobre os desejos, uma maestria sobre os desejos. Desejos do quê? Daquilo que você vê e até mesmo daquilo que você ouve a respeito nas escrituras sagradas, como o céu, os anjos, arcanjos, serafins, querubins. Até mesmo essas benesses, você abre mão. Você abre mão não só daquilo que você ouve como algo celestial, como daquilo que você vê. Abre mão em que sentido? Eu tenho um domínio, uma maestria. Então, como nós falamos, o olho maior que a barriga, quando é relacionada à comida, por exemplo. Você tem uma maestria. Quando eu vejo uma pessoa muito, muito, muito obesa, significa o quê? Significa que o alimento que ela está ingerindo é numa quantidade muito maior. Nós não vamos colocar aqui problema hormonal, tá? É uma quantidade muito maior calórica do que ela realmente precisa. E o que leva ela a fazer o alimento chegar até a boca dela? A mão. A mão dela leva. Resultado: sobrepeso. Comer errado. Falta de exercício, falta de atividade. Mas não tem problema em comer. É verdade, mas se eu comer demais, eu vou prejudicar o corpo. Aí a pessoa não anda, vai sentir dor no pé, no tornozelo, no joelho, na coluna. Então ela está fadada ao quê? A dor, a sobrecarga dos órgãos. Coisa boba. Então, se eu não tenho esse domínio,
se eu não tenho essa maestria sobre os desejos, aquilo que é visto vai me escravizar. Isso é do verso anterior, tá? O verso atual já superou esse verso. Agora que você tem a maestria sobre os desejos por aquilo que é visto e ouvido, o ápice disso é o desapego aos gunas, que é sattva, como nós já falamos, o sutil, rajas, a agitação, e tamas, que é a inércia. O desapego a esses três aspectos da natureza. E a segunda parte do verso é justamente quando Patanjali fala de Viveka ou Viveka, que é o discernimento, a discriminação entre aquilo que é e aquilo que não é. Ele está falando da discriminação da verdadeira natureza de Purusha, do ser. Esse ser, ele não é temporário. Ele é sempre presente, ele não tem início e não tem fim. É o oposto. Aquilo que se inicia acontece nele, e aquilo que tem um fim acontece nele. Ele em si é inalterável, não tem alteração nenhuma, ele não tem gunas, ele não tem essas características da manifestação. É o oposto. Todas essas características aparecem nele, mas ele em si, ele não tem guna. Não tem. Então, você que não vai a lugar nenhum, vê todos os lugares sem sair do lugar. A mesma coisa, o espaço. O espaço não sai do lugar. O espaço permanece sempre sendo espaço. Aquilo que se movimenta no espaço. É um outro exemplo para a pessoa poder se localizar. Patanjali aqui está discutindo o quê? A realidade de Atman, a realidade de Purusha, a realidade de Brahman. Mas o que é esse ser? Nós já falamos, mas vamos começar a falar de novo. Esse ser é Sat Chit Ananda. Sat, ele existe. Chit, ele é inteligência em si mesmo. Ananda, não conhece limites, não tem limites, não tem algo que a gente possa dizer, começa aqui e termina ali. Não. Satchit Ananda é como nós aprendemos nas escrituras, o que descreve esse ser, Purusha, ou Atman, ou Brahman, ou que nós mais entendemos em português, consciência. Nós continuamos mais nesse verso na nossa próxima aula. Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasheshate Om Shanti 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 Harihi Om Sri Guru Pyo Namaha Harihi Om. Tudo de bom. Om.